irmãos, é um prazer, é uma alegria em estar com os irmãos e ter essa oportunidade. O Eliel falou de substituto, mas eu entendo em tudo isso a vontade de Deus, né? Então, tudo que acontece, que é permissão de Deus, a vontade de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, nessa noite, um versículo do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Mateus 11 e 29. Guardar o João Vitor colocar na tela. Versículo muito conhecido de todos, mas que sempre tem a acrescentar para nós, né? Então diz assim a palavra do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mais uma vez, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Pai, na nossa língua. Nós damos graças por cada um, Pai, que está esta noite conectado, Pai, no Zoom. O Senhor possa abençoar, ó Pai, o seu servo que tem a responsabilidade de trazer a sua palavra. Que eu possa usar, ó Deus, para crescimento espiritual da sua igreja e salvação de almas. Damos graças ao Senhor por esse privilégio que temos de poder ler e meditar na sua palavra. E nessa noite, se houver alguém que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, que possa aceitar o Senhor Jesus como seu único e salvador. E aos seus, ó Pai, já salvos, que o Senhor possa, Pai, que possa haver crescimento espiritual, ó Pai, dos servos do Senhor. Isso que nós pedimos no nome único, singular do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, aqui começa dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é que faz a junta de dois bois. Né? Eu estava pesquisando e vendo aí, inclusive, alguns vídeos, como que eles adestram, né, esses animais. Então, precisa caminhar no mesmo passo, precisa ter uma altura, né, regulada. Então, tem que combinar. O que nós aprendemos com isso? Que o jugo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele descansa a alma. E, geralmente, falando de jugo, está falando de trabalho, né? Então, nós fazemos o nosso serviço para o Senhor, nós estaremos descansando, encontrando descanso para as nossas almas. E o jugo não é nosso, o jugo é do Senhor, ou seja, nós temos que nos adaptar, nós temos que obedecer os ensinamentos que o Senhor nos dá, nós temos que andar com Ele, obedecendo a sua palavra. Você pode perguntar: não, mas eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia fala, e Deus revela a nós que quando um homem descrente, né, um homem perdido nos seus delitos e pecados, ele ouve a palavra e ele entende a palavra, confessa que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo e que lá na cruz do Calvário ele morreu, deu a sua vida por amor de nós, para nos levar até Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus, ele é a verdade que nos leva a Deus, e ele é a vida eterna que teremos um dia com Deus, né? Então, quando a pessoa é salva, ela começa uma nova fase, uma nova etapa. Ela tomai o jugo, né? Então, nós temos, isso cabe a nós, tomar o jugo e aprender do Senhor Jesus Cristo. Ele fala que sou manso e humilde de coração. E hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um estudo com os irmãos com o tema humildade versus vaidade. Muitas vezes nós confundimos, irmãos, que humildade também tem esse significado, né? Pessoa pobre. Tanto é você ver alguma pessoa que tem sucesso na vida, ele fala assim: eu não posso esquecer as minhas origens. Eu era muito humilde. Ele está falando aí de pobreza mesmo, né? Ele veio de uma vida restrita, né? De pobreza, e conseguiu sucesso. Mas a humildade que nós queremos estudar essa noite é a humildade de coração. A humildade, né? O nosso dicionário, né, diz que humilde é quem expressa ou reflete submissão. Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele
tornou-se obediente, submisso a Deus, até a morte, e morte de cruz. E também significa despretensioso, simples, sóbrio e singelo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, lá em Filipenses, para que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Usurpação, irmãos, é apossar-se de ou tomar algo pela força ou sem direito. Ou seja, o Senhor Jesus tinha direito de alegar, como ele falou várias vezes, que era filho de Deus, mas ele não se apegou a isso. Como exemplo do nosso dia a dia, por exemplo, eu lembro de uma reportagem antiga que o juiz foi pego com o bafômetro bebido, ele era juiz de direito. E ele falou: você sabe quem que eu sou? Uma pessoa que é filho de alguma pessoa importante fala assim: você sabe com quem você está falando? Ele tem, por usurpação, a profissão do pai, o prestígio do pai, o trabalho do pai. Então, o Senhor Jesus Cristo realmente foi humilde de coração. O Senhor Jesus Cristo, ele não se preocupou em nenhum momento com a aquisição de alguma coisa. Tanto é que, fosse hoje, não teria nenhuma escritura de nenhum terreno. Quando os dois discípulos foram segui-lo, ele falou: ó, primeiro ensina o Senhor Jesus ali, depois falou: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Despretensioso o Senhor Jesus. Na questão da vaidade, vamos falar primeiro sobre a vaidade, vou colocar aqui sobre a vaidade. Nós vemos que o Senhor Jesus não teve vaidade nenhuma. Vaidade significa qualidade do que é vão, vazio, firmado sob a aparência ilusória. Valorização do que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Avaliação muito lisonjeira que alguém tem de si mesmo. Fatuidade, imodéstia, presunção, vanidade, coisas insignificantes, futilidade. Isso significa vaidade segundo o dicionário. Os dois homens, digamos assim, mais sábios dessa terra, que pisou nessa terra, falaram sobre vaidade. O Senhor Jesus, o homem mais sábio, Filho de Deus, sendo o próprio Deus, entre os homens, ele ensinou que tem de vós o que comer e o que vestir, estais com isso contentes. E o segundo homem mais sábio, o rei Salomão, escreveu um livro quase que todo falando sobre vaidade. Tendo o conhecimento de Salomão, sabedoria, tendo riquezas, incontáveis riquezas, ele disse, ele concluiu, que tudo é vaidade, é correr atrás do tempo. A declaração bíblica de vaidades, tudo é vaidade, significa caráter transitório e, em certo aspecto, inútil e vão das realizações humanas nesta terra. Foi o rei Salomão que escreveu que tudo é vaidade, em sua contemplação da vida humana. Isso fica em Eclesiastes, né, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 12, versículo 8. Então, o rei Salomão, em determinado momento da sua vida, ele parou e contemplou a existência humana. Certamente, ele concluiu a seguinte coisa: do que vale ao homem ter o mundo, conquistar o mundo e perder a sua alma?
Irmãos, eu tenho certeza absoluta que eu estou diante do público, falando com as pessoas mais importantes da Terra, que são os irmãos. A Igreja do Senhor, ela é, sem dúvida, a instituição maior, melhor e eterna. A Igreja do Senhor, falando a igreja no sentido da reunião dos irmãos, não de um prédio. É a coisa mais importante dessa terra, irmãos. Vocês são preciosos, vocês têm a vida eterna, assim como eu. E nós agradecemos a Deus, porque Deus deu o melhor do céu no pior da terra. Eu creio, irmãos, que todos nós, nessa geração e em outras gerações, nós temos vaidade. Quando eu olho o Senhor Jesus Cristo caminhando entre dois homens a caminhos do Emaús, se ele tivesse usando talvez a roupa que eu usaria para ir numa pregação, talvez ele seria conhecido, seria reconhecido. Mas as vestes dele, a maneira dele era exatamente igual daqueles discípulos. Por isso que eles confundiram. Se ele tivesse vestido com as vestes sacerdotais, que algumas denominações têm as vestes especiais para aquela pessoa, ele seria reconhecido. Né? Então, o nosso privilégio que nós temos, nós não devemos. A casa de oração é um lugar tão privilegiado, mas tão privilegiado que muitas e muitas vezes nós escutamos da falta de mérito em nós. Não temos mérito nenhum, nem na salvação. E a Bíblia fala que se nós fizermos tudo que foi mandado, ainda assim nós somos servos inúteis. E é isso, irmãos. Todo o mérito é do Senhor Jesus Cristo. Todo o mérito é do nosso Deus. Ele se compadeceu de nós. Na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo foi justamente para negar a nós mesmos. Irmãos, é difícil isso. Negar totalmente a nós mesmos. Porque a vaidade, ela existe em nós. E nós temos a natureza santa do Espírito Santo que habita em nós. Temos a natureza do pecado que também habita em nós. Deus dá para nós, irmãos, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia à pobreza, não, irmãos. É isso não. Fazendo voto de pobreza aqui, não. Eu estou falando que nós não devemos confiar nas coisas que temos. A Bíblia nos orienta a que Deus nos promete a comida e as vestes. É isso que Deus nos promete. E é isso que ele tem cumprido fielmente. Creio que muitos de nós passaram, estão passando por tempos difíceis, muitos desempregados, muitos com dificuldades financeiras, mas a comida está ali e a roupa está ali. Deus é fiel, irmãos, mesmo nós sendo vaidosos, mesmo nós sendo infiéis. Deus nos promete o básico. Eu lembro de um irmão, né, quando eu estava em outra cidade, que falava muito da educação, né, da educação helênica, né, do trivium e do quadrivium, né, que é a educação da Grécia, educação clássica, e reclamando do Brasil. Eu falei, só que no Brasil, o que o governo faz é constitucional, ele dá a educação básica. É o básico mesmo. Se você quiser um inglês, uma lógica matemática, alguma coisa, tem que pagar por fora, porque o que a Constituição promete, fala que todos têm direito à educação, é a educação básica. Né? E mesma coisa, Deus nos promete o básico. Né? E muitas vezes, eu acredito que na vida de todos nós, Deus deu mais. Devemos, irmão, dar graças em tudo, porque Deus é tudo em todos. E Deus nos abençoa grandemente. Vaidade e vaidade, tudo é vaidade. E nós seguimos, né, com o ensino de vaidade, que fala vaidade. Eclesiastes fala demais de vaidade. Salomão, né, fala muito em vaidade, como assim, sendo um lado mal, né, uma coisa mal, né? Vou mencionar alguns versículos, e creio que o João não precisa nem colocar, porque vai ser bem, bem rápido, né? Eu anotei aqui alguns versículos sobre vaidade. Jó, no capítulo 15, versículo 31, fala: não confie, pois, na vaidade. Jó, capítulo 15, verso 31. Não confie, pois, na vaidade,
enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Irmãos, a pessoa vaidosa, a pessoa que quer os holofotes para si, que quer ser notado, né? É a recompensa dele. A recompensa dele está ali. Confiar na vaidade, irmão. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Jeremias 17:5 fala que maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e despreza o Senhor, né? Esquece do Senhor. Confiar na carne, irmão, é confiar em nós mesmos. Nós não temos nenhum merecimento, irmãos. A Bíblia é a fiel palavra do Senhor. Nós temos um Coríntios que fala que a Bíblia é um tesouro precioso. E nós, irmãos, somos barro. Nós somos feitos do barro, né? E o que o barro pode falar para o oleiro, né? Ter a Bíblia em nossa língua, poder ler, poder aprender, é um privilégio muito grande. Porque não fosse vamos dizer assim, os heróis da fé, né, que lutaram, que Deus usou para não deixar que a Bíblia fosse exterminada, porque chegou um determinado momento da história e a Bíblia foi perseguida. Era queimado pessoas, né, sendo vistos com a Bíblia. Eram vistos com a Bíblia e eram queimados por isso, né, como exemplo para que ninguém pudesse ler a Bíblia. E hoje nós temos esse privilégio, pode andar com a Bíblia para a rua, pode ter 2 versões, 3 versões, tem na internet, tem no celular. E se nós, irmãos, não lemos a Bíblia, é porque nós não queremos. Essa é a verdade. Nós não dedicamos tempo, nós temos sim. Temos, eu tenho tempo. E eu confesso para os irmãos que eu preciso melhorar muito nessa questão. Depois, em Provérbios 38, fala: afasta de mim a vaidade. Afasta de mim a vaidade. Devemos orar nisso, irmão, sobre isso, sobre essa questão. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, e nós vemos isso sendo muito pregado. Eu lembro de uma mensagem no emissora de rádio, de uma determinada denominação, que eu fiquei interessado aqui nele falando aqui. Falei assim, mas vocês aí na sua cozinha aí, você pega o seu prato de comida, tem só um matinho, se referindo à verdura, né? Então, o que é que eles pregam? Né? Eles pregam que você tem que ter dinheiro, você tem que ser rico. Se você não é rico, você não tem fé. Então, o Senhor Jesus Cristo não tinha fé. Os discípulos deles não tinham fé. O ensinamento dele era para você não ter fé, porque ele fala que o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus Cristo desapegou totalmente, não era apegado a nada nesse mundo. O suficiente para ele. O corpo humano, comer, vestir e dormir, beber água. Né? Então, nós vemos pessoas que pregam essas vaidades. O testemunho dele sempre é o mesmo. Eu acho incrível como é parecido. Eu estava ruim, eu tinha muita dificuldade financeira, tal. Aí eu fui ali naquele local e eu fiz a corrente do não sei o que lá, tal. E de repente eu já tenho duas empresas, eu tenho os apartamentos sempre a cobertura, não sei porquê, eu não conheço essas coisas, mas sempre é a cobertura. Não é no meio do prédio, não, sempre é o melhor. Então, ensinam coisas erradas, irmãos. Não que nós não podemos ter. É que nem eu falei, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Estou fazendo apologia da palavra, que é a mesma palavra que Deus faz, que é do contentamento com as coisas que Deus dá. Se você tem um matinho, alface, coma alface, vai bem para a saúde. Se você tem carne, coma, que Deus te deu. Sempre dando graças, entendendo que o Senhor Deus é que nos dá todas as coisas, né? Nós podemos dizer, né, que o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, né? O Senhor tem nos ajudado completamente. Nós vivemos pela graça e misericórdia de Deus. Eclesiastes 4:4 fala: também vi eu que todo o trabalho, toda a destreza em obras, Eclesiastes 4:4, traz ao homem a inveja de seu próximo.
Também isso é vaidade e aflição do espírito. Irmãos, a inveja é querer ter o que o outro tem. Então, hoje, eu posso confessar para os irmãos que eu ouvi pregações, não na casa de oração, graças ao bom Deus, que falava mais de carro do que de Cristo. Irmãos, não pode haver nenhuma pregação que deixe de falar do nome que está acima de todo nome, que é o único nome que pode salvar embaixo dessa terra, que é o único que pode dar vida eterna, é o único que pode livrar da corrupção. É o nome de Jesus. Jesus, que nome sem igual. Não tem outro nome que não seja Jesus Cristo, que possa salvar um pecador, como salvou a mim. E eu digo, irmãos, que nós deveríamos nos denominar como salvos, ou como crentes, porque o mundo chamado evangélico ele está totalmente corrompido. Na política, acho que tem uma bancada evangélica. Eu não creio que tenha alguém lá que seja totalmente honesto. Infelizmente, na minha vida, eu fiquei muito decepcionado com a classe política e eu penso que o servo de Deus não tem que se envolver nessas coisas. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ensinar a palavra, mas nesse mundo político, ele corrompe. Nós temos pessoas que eram denominadas de pastor e está preso, e está envergonhando o nome dos evangélicos. Não nós, porque nós somos crentes, porque nós somos salvos. A vaidade, ela faz com que a pessoa as pessoas tenham inveja um do outro. Vaidade que fala como, assim, como ostentação. Tem pessoa que quer mostrar o que tem. Você vê, às vezes, na televisão, falando de que pessoas têm. Muitas vezes crentes. Uma vez falava com um pastor, ele tinha uma fazenda lá no Mato Grosso que era maior do que o estado de São Paulo. Então é isso, estão se beneficiando do evangelho, estão tirando proveito financeiro disso. O evangelho, irmão, o evangelho de Cristo, o evangelho que se preocupa com a salvação do homem, se preocupa em perdoar pecados, que se preocupa em restituir a amizade de Deus com o ser humano. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A graça vem de Deus. E é a graça que salva o homem. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E nós vemos que a vaidade tem levado muitas pessoas para o buraco. Depois, lá em também Eclesiastes, capítulo 2, versículo 21, acho interessante esse versículo que fala, que nos traz em mente, né, a herança humana, né? A herança humana. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 21. Porque há homem cujo trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja e vaidade, a inveja. Destreza, não, eu pulei aqui um pedaço. Ó. Vamos ler de novo, Eclesiastes 2, 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção. E quem por ele não se esforçou, também isso é vaidade e grande mal. Aqui, irmão, está falando de pessoas que adquiriram muitas coisas. E isso vai dar, quando ele morrer, isso vai dar briga. Né? Eu lembro de vários exemplos assim, né? Pessoas muito ricas que morreram, depois vai para tribunal, não sabe de quem que é. Vira uma briga por causa do que aquela pessoa deixou. Então, tudo que ele fez na vida, além de vaidade, fez mal. E hoje vê muito isso, eu quero deixar isso para o meu filho. Quando a pessoa vai, né, se for salva para a glória eterna, se for perdido para a perdição eterna, vai deixar aqui, as pessoas vão brigar por causa disso, vai dar advogado, vai dar júri, tantas coisas que tem, né, por causa dessa coisa que às vezes o homem pensa que é bom. Eu lembro de uma coisa muito bonita, o enterro do Oswaldo de Mendonça, quando ele morreu. Oswaldo de Mendonça, ele era riquíssimo.
Inclusive, no dia de finados, quando tinha, passava um helicóptero jogando pedras de fogo. Tudo que aquele homem fez. Começou com engano, né? Depois foi competência, mas se perdeu tudo, ele não levou nada. Não levou nada. Então, irmãos, nós devemos ter as coisas, mas essas coisas não podem ser mais importantes que as pessoas. Nós temos que nos importar com as pessoas que estão sendo perdidas, e não com as coisas. Infelizmente, no mundo de hoje é assim. As pessoas, o certo é usar as coisas, né? E ajudar as pessoas. Agora não, as pessoas às vezes confiam, né, no que tem. Então, quando o Senhor Jesus ensina que um rico não pode, que é mais fácil um camelo passar por buraco e uma agulha do que o rico ir ao reino de Deus, é exatamente isso que está querendo dizer. Que a pessoa confia, ao invés de confiar no Senhor, a pessoa confia nas coisas que tem, nas suas riquezas, nos seus diplomas, no seu status, né? Nós vemos no nosso dia a dia muitas pessoas que, para ocupar uma posição de destaque, saem pisando nas outras pessoas, né? Saem atropelando tudo, magoando pessoas, fazendo pessoas sofrer, desrespeitando, muitas vezes, até amizades, né? Que acabam por causa dessas coisas. Isso é errado. Isso é errado, irmãos. Deus dá aos seus a posição certa. Eu creio que eu estou no lugar certo, porque Deus me colocou naquele lugar. Mas creio também que eu deva mudar quando eu vejo que está errado, alguma coisa errada. Então, irmãos, isso é vaidade. O grande mal espiritual, um dos grandes maus espirituais, com certeza é a vaidade. Ostentação é vaidade. Muitas pessoas, e isso, irmãos, não é exterior, é interior. Pode ter pessoas que se julgam muito conhecedores da palavra e tem isso como vaidade, se gaba dessas coisas. Eu sou inteligente, eu sou sábio, eu prego, né? Eu conheço a palavra. Está tendo vaidade no próprio ato de fazer a obra do Senhor. Nosso coração, irmãos, é enganoso, como diz Jeremias. Enganoso é o coração e fala que é mais enganoso que todas as coisas. Então, se você conhece coisas enganosas, lembre que o teu coração é mais enganoso do que isso. Irmãos, nós temos a capacidade de errar facilmente. Nós temos a orientação do nosso Deus, de nós orarmos e nós vigiarmos. Ou seja, para nós ficarmos atentos e para nós recorrermos ao nosso Deus. Devemos confessar os nossos pecados. Devemos ficar envergonhados com os nossos pecados. Os nossos erros, irmãos, devem ser confessados. E nós devemos ter humildade para isso. Eu creio que para a salvação, para a pessoa ser salva, ela tem que ter um ato de humildade. Porque ela tem que reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro, reconhecer que errou o alvo, que é Cristo, reconhecer que é pecadora. E para isso precisa de humildade. Precisa, eu estou lembrando aqui do peregrino, né? Com aquele saco de pecados que coloca na cruz. Ele reconhece que aquele fardo é dele, mas que Jesus morreu para tirar aquele fardo dele. Temos que reconhecer que Jesus é o centro das coisas e passar a ter Jesus como centro de nossas vidas. E foi ele que, sem pecado, morreu na cruz por nós, que não haveria outro nenhum que poderia fazer essa obra. Porque qualquer um de nós que estivesse na cruz, crucificados, éramos pecadores e merecedores daquele fim. Aqueles dois malfeitores, todos os dois estavam ali porque mereciam. Mas um reconheceu que Jesus não. Nem reconhece, né? Um malfeitor falando com o outro, não reconhece que nós estamos aqui porque a gente merece. Ele não, Jesus não. Jesus não cometeu pecado algum para estar ali, naquela cruz. O motivo era nos restaurar a amizade com Deus.
O pecado, irmãos, veio de baixo a alto, mas o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A separação veio do homem, a reconciliação veio de Deus. Plano de Deus, execução do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós temos que tomar o jugo e andar em humildade, porque esse é o ensinamento. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo está ali em Mileto. Ele está indo com pressa, né? Ele está indo com pressa, quer passar pelo lago lá de Éfeso, mas não quer parar em Éfeso. Então, de Mileto, ele manda chamar os anciãos de Éfeso. E ele fala dos anciãos. Ele diz, servindo, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo diz a seguinte frase em Atos 20, versículo 19. Atos 20, versículo 19. Esperar o João colocar. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O apóstolo Paulo está querendo dizer que ele pregava o evangelho com humildade. Irmãos, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente pensa num servo de Deus, de uma sabedoria, de uma inteligência, de um conhecimento, de uma sabedoria, né, dada por Deus, e nós nos admiramos, né, do apóstolo Paulo. E ele abandonou todo aquele conhecimento para, com humildade, estar entre o povo. Em outra passagem, ele fala que quando esteve entre vós, não teve com sabedoria e palavras, mas com o poder do Espírito. O apóstolo Paulo era muito inteligente. Às vezes nós pensamos nas prisões, né, do apóstolo Paulo, e essa é uma carta que ele escreveu da prisão. Aquele tempo, irmãos, foi útil demais. Foi útil demais para o apóstolo Paulo. Ele esteve preso ali, ele ficava sob a guarda, né, pretoriana. Toninho pregou falando da armadura de Deus. O apóstolo Paulo viu muitas armaduras. E por isso ele podia fazer essas comparações, essas analogias, falando o que é a espada, o que é o escudo, o que é a couraça. Então, Deus é perfeito em todas as coisas. Está sofrendo, irmãos? Dá glória a Deus. Jó, ele sofreu demais. E ele fala, não creio em nenhum sofrimento igual o de Jó. Mas tem um momento que ele fala que ele não atribuiu a Deus mal algum. E que ele adorou. Irmãos, se fosse um de nós estaríamos acabados, sofrendo demais. Estaríamos com depressão extrema. E nenhum remédio poderia tirar essa dor de nós. Mas Jó, não atribuiu. Ele fala, não, eu vim ao mundo. Eu vim, não tinha nada. Eu vou morrer, não vou levar nada. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Exemplos nós temos. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Depois o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores. Mas ele só fala assim, sede meus imitadores, porque ele é imitador de Cristo, ou seja, você tomando o jugo de Paulo, você está tomando o jugo de Cristo. Se você for imitador de Paulo, você vai ser imitador de Cristo. Entendeu, irmãos? E se nós vermos irmãos dedicados, que são, assim, um exemplo para a gente, na nossa vida, né, enquanto estamos aqui, se você ser imitador dele, você vai ser imitador de Cristo. Esse irmão vai estar imitando a Cristo. Irmãos, é pesado demais para mim. Quando eu vejo nosso irmão, o seu Oswaldo Rosa, o irmão que eu admiro demais da conta. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande, um amor muito grande. Aí eu vou ouvir o hino, o nosso irmão
Luiz Soares. E eu com a palavra aberta, ensinando a palavra de Deus. Então, para mim, se torna um peso. Mas o peso de Cristo é suave, né? E o fardo é leve, irmãos. Que maravilha nós temos irmãos desse quilate reunido conosco. Às vezes, irmãos, como eu falei da prisão de Paulo, que foi útil para ele poder escrever essas cartas, para poder ver os soldados, fazer muitas comparações que ele tem feito nas cartas. Também, irmãos, o Zoom é muito útil. E todos os irmãos deveriam procurar uma maneira de entrar nas reuniões e ter essa comunhão. Porque quando fala que o Senhor está no meio da igreja, falando que os irmãos estão reunidos. Nós não estamos reunidos? Graças a bom Deus, nós estamos unidos. Esse recurso, irmãos, quando foi inventado, jamais a gente poderia imaginar que seria assim. Então, irmãos, nós podemos ver que essas coisas, apesar de ser ruim, muito ruim, porque mais de 230 mil pessoas, mais de 230 mil pessoas já morreram. Se a gente colocar aí 5 pessoas por família, mais de 1 milhão de pessoas perderam as suas famílias. Então, irmãos, devemos louvar a Deus por isso. Irmãos, para terminar, eu gostaria apenas de deixar um versículo para os irmãos, para que a gente possa servir a Deus melhor. E nós, é uma orientação tão conhecida, mas tem se tornado tão difícil, né, irmãos? Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, que nós possamos tomar essa verdade em nossas vidas, crer que nada nos faltará, nós buscarmos, primeiramente, o reino de Deus e a justiça de Deus. Que Deus abençoe a cada um essa noite. Eu agradeço a presença de todos que está junto conosco, que essa palavra possa servir de ânimo para nós, irmãos. Que Deus abençoe. Amém.